Vamos lá, pessoal, vamos entender aqui na aula de hoje como que um computador funciona, de uma maneira tentando ser o mais simples aqui possível para vocês. A ideia da gente saber como um computador funciona é também saber quando alguma coisa nele não está funcionando, para a gente poder ter um entendimento. Então, ao longo aqui da aula ou no final da aula, eu vou mostrar para vocês aqui alguns dos defeitos que possam vir a acontecer, para a gente poder também, sabendo com a função de cada peça, a gente consegue descobrir aí, ter um caminho para andar e descobrir qual é o defeito desse computador, tá bom? Vamos lá. Vamos começar aqui pela estrutura básica da placa-mãe. A placa-mãe, ela é basicamente isso aqui. Isso aqui é a nossa placa-mãe, que é o nosso chipset ponte norte, por isso chipset N. E o chipset ponte sul aqui embaixo. Porém, esse chipset ponte sul ele é auxiliar e não é obrigatório. Muitas placas nem trazem o chipset ponte sul. Aqui, quando a gente entende como o computador funciona, a gente pode de repente também descobrir aqui com maior facilidade qual peça que não está funcionando, né? Então, nesse caso, quando você liga o computador, é a BIOS que primeira coisa que vai fazer o trabalho é a BIOS, né? Quando você liga, ela que recebe o sinal de ligamento e que faz o resto todo funcionar. Só que nós só vamos ter uma imagem na tela se o processador e a memória RAM estiverem tudo ok. Não é à toa que aqui na tela, a primeira coisa que aparece para a gente aqui na tela é o modelo da BIOS, o modelo do processador e o modelo da memória RAM. São as coisas que aparecem aqui antes mesmo de começar a carregar o sistema operacional. Então, quando a gente liga a BIOS e a memória RAM está ok e o processador está ok, é a BIOS que vai enviar um comando para o boot, tá? É essa BIOS que envia, já é pré-programado, né? A BIOS ela vai listar alguns comandos e um dos últimos comandos que ela vai executar é o carregamento do sistema operacional, né? Ou o que nós chamamos de boot. E é inclusive através da BIOS que você muda a sequência de boot, né? Ou seja, eu não quero que debute pelo HD, eu quero que debute pela rede, ou eu quero que debute pelas portas USB, que eu não cheguei a ilustrar aqui as portas USB. Mas eu quero que debute pelo gravador de DVD. Então é através da BIOS que você faz essa seleção de boot. O natural, ou até mesmo que a sequência de boot não esteja o HD em primeiro, fatalmente vai chegar uma hora no HD. Ele vai tentar por um, por outro, não vai conseguir, fatalmente vai chegar no HD. Então, mesmo que o HD não estiver na prioridade, ainda assim o sistema operacional do computador do usuário vai carregar. Tem tudo para carregar. São poucas coisas que impedem mesmo o sistema operacional de carregar, como por exemplo você desativar a porta SATA, ou seja, é uma coisa bem específica, precisa de atenção do usuário, não é uma coisa que acontece acidental com facilidade, né? Então, a BIOS, ela vai... Vamos entender como é que a informação ela percorre. A gente sabe que a informação no computador, a informação digital, ela é um número binário, né? Representando 1 como pulsos elétricos e 0 como falta de pulsos elétricos. Você também pode entender isso como ligado e desligado. É essa combinação de ligado e desligado que dá formas diferentes para cada item que a gente está vendo na tela. Para uma letra que você aperta no teclado, seja um teclado virtual do celular, seja o teclado físico do computador, cada letra representa um código diferente, a gente já viu isso daqui, e existem vários outros tipos de código que não se resume somente a letras e números, tá? Até na imagem que vocês estão vendo também é um tipo de código. Então, o sinal ele percorre da BIOS, passa pelo chipset ponte sul, vai para o chipset ponte norte,
chega ao processador. O processador, então, entende esse comando. E aí ele vai dar o comando para os arquivos serem copiados do HD. Então esse comando agora ele volta, passa pelo chipset ponte norte, passa pelo chipset ponte sul, chega dentro do HD e começa a carregar o sistema operacional. Então, quando os arquivos são carregados, olha só, eles são copiados, tá? Eles não são movidos assim, não. Eles são copiados. Então, vai aí ele percorre esse caminho. Também já disse numa aula para vocês que existe o Direct Memory Access, o DMA. Uma das funções da placa-mãe é fazer com que os arquivos não precisem fazer esse caminho aqui, tá? Ele faz esse caminho aqui, deixando ele indo para a memória com acesso direto, o que diminui, não é que olhando a gente vê que ganha velocidade porque o caminho é mais curto, mas no circuito eletrônico não existe muito isso de distância, porque a velocidade ela é imperceptível, mas aqui, além do encurtamento de distância, o que não faz a menor diferença, nós temos a diminuição de trabalho do chipset ponte sul, do chipset ponte norte, até mesmo do processador. Por quê? Porque os arquivos eles saem daqui e vêm carregando a memória RAM com acesso direto à memória, sempre sendo copiados, como vocês podem ver. E isso também vai enchendo a nossa memória RAM, como vocês podem ver, né? Se os arquivos não fossem copiados, se eles saíssem daqui de fato e viessem para cá, para a memória RAM, quando acabasse a luz você ia perder o Windows, né? E não é isso que acontece. Quando acaba a luz, no máximo que você vai ter é um HD corrompido, mas que o próprio sistema, às vezes automaticamente, sem a intervenção do usuário, se carrega de corrigir, tá? Às vezes não, às vezes a gente é que tem que corrigir por conta própria com o comando check disk. O comando check disk corrige a formatação do HD. Então vamos lá. Aqui nós estávamos carregando o Windows. Então por que eu mostrei isso aqui para você? Para todo programa existe uma tela de carregamento, né? Para todo programa existe uma tela de carregamento. Esse ato de carregar, mostrar para você sempre com uma animação, seja uma bolinha, seja uma barrinha passando, esse ato de carregar alguma coisa é para você que você precisa esperar, é justamente porque os arquivos aqui, não dentro de um HD ou SSD, não podem ser manipulados da mesma forma que é dentro de uma memória RAM. Porque a diferença de velocidade é uma das principais coisas que impede que isso aconteça. Enquanto aqui nós temos 600 megas por segundo passando aqui, 600 megas de velocidade aqui, ó, nós temos 24, aqui 600, né? Aqui nós temos 24, papo de 24 mil megas por segundo. Ou seja, 24 para 600 é uma diferença muito grande. E não é só isso que impede, tá? A maneira como os arquivos eles são posicionados na memória, eles são de acesso aleatório. A gente já falou isso aqui, que é o que significa memória RAM. Memória de acesso aleatório. Ou seja, você não precisa acessar esse para depois acessar esse aqui, o processador no caso, né? Que vem daqui, ó. Ele não precisa acessar esse para depois acessar esse daqui, para depois acessar esse aqui, para depois acessar esse aqui, igual o HD precisa fazer. Não, ele acessa esse, a hora que ele quiser ele acessa esse, a hora que ele quiser ele acessa esse, e se ele quiser ele acessa o daqui de baixo de novo, totalmente aleatório. Isso faz com que a memória, inclusive, trabalhe sincronizada com o chipset, que é o que significa esses 133 MHz aqui, né? Esse 133 MHz, ele é aproveitado da placa-mãe, tá? Aí vocês podem, quem já conhece um pouco mais de placa-mãe, pode até ficar um pouco confuso, porque sabe que a frequência da placa-mãe é baixa. Baixa que eu digo é papo de 250, às vezes 200, às vezes 400 MHz. E aqui nós estamos falando de 1333. É porque esse clock básico da placa-mãe,
ele é multiplicado pelo processador, como a gente viu na aula de processador. E dessa multiplicação, a memória aproveita isso daqui. Vou dar um exemplo rápido. O processador, ele tem aí um fator de multiplicação de vezes 15. A placa-mãe entrega para ele 200. O resultado é... Deixa eu fazer assim. O resultado é 3.000 ou 3.0 GHz. Nesse caso aqui, a memória RAM ela está usando desses 3.000, 1.333. Então, ou seja, a placa-mãe dá 200, o processador transforma em 3.000 e a memória usa desses 3.133. Por isso que se você quiser comprar uma memória mais potente, uma memória de 1866, por exemplo, você vai continuar podendo usar se o chipset da placa-mãe suportar essa frequência, tá? De 1866. E aí você vai ter um trabalho aqui, ó, entre processador e memória mais rápido. Por quê? Porque essa memória tem um aproveito maior dos 3.000 do que essa memória aqui. Tem um proveito maior desse processador. E aí você tem um computador um pouco mais rápido nesse caso aqui, né? Bom, isso eu já tinha explicado lá na aula de memória e na aula de processador, mas a gente está dando uma recapitulada fácil aqui. Então você carregou o Windows, vamos ver aqui a nossa tela. Entramos aí no Windows, o Windows carregado, né? Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos clicar em uma foto para abrir essa foto. Vamos acompanhar de novo aqui a transferência da informação. Primeiro, a informação vai ser quando você clicar no mouse. Quando você clicar, a informação, o código, ele vai passar por aqui. Ele vai chegar na nossa placa através das vias de comunicação, vai chegar no chipset e vai para o processador. Chegando no processador, assim como tudo, ele vai verificar se essa informação é falsa ou é verdadeira. Como assim falsa ou verdadeira? Acontece que se você clica no nada, a informação que chega aqui é falsa. Se você clica aqui, ó, se você dá 2 cliques na área de trabalho aqui, você vem aqui, dá 2 cliques, essa informação não vai trazer nenhuma resposta. Ou seja, vai chegar no processador e ele vai entender isso como uma informação falsa, diferente do que se você clicar com direito. Porque quando você clica com direito, aparece esse menu suspenso. Muita gente não conhece o nome desse menu, mas o nome desse menu é menu pop-up, tá? Ou menu suspenso. Então, quando você clica com o botão direito na área de trabalho, ele mostra o menu suspenso. Quando você clica com o botão esquerdo, nada acontece, ou seja, uma informação que vem pelo fio, chega no chipset e chega até o processador. Chegando no processador, ele não tem para onde enviar essa informação, porque é uma informação falsa, então não significa nada para ele. Agora, se você dá 2 cliques em uma foto e essa foto abre, significa que aconteceu isso aqui. A informação veio pelo mouse, chegou no chipset ponte norte, passou para o chipset ponte sul, quando se tem 2 chipsets, né? Do chipset ponte sul, desculpa gente, deixa eu retomar aqui. A informação veio pelo mouse, passou pelo chipset ponte norte, do chipset ponte norte foi para o processador entendeu que é um comando e enviou esse comando para o HD. Voltando, ou seja, a informação ela vem daqui, chega aqui, vai para o processador, volta para o chipset ponte norte, do chipset ponte norte vem para o chipset ponte sul quando tem, do chipset ponte sul vai para o HD, no HD encontra-se o arquivo, esse arquivo ele é copiado para dentro da memória, ocupando cada vez mais espaço dentro da memória. Dentro da memória, a memória RAM, por sinal, ela é uma memória que
ela compartilha espaço com o vídeo, tá? Então, se essa memória tem 4 GB, isso aqui significa que ela tem 2 GB de cada lado. Se ele tem 2 GB de cada lado, aqui nós temos 1 GB, nesse quadrado aqui. Agora, nós temos 512 megas. E agora nós temos 256. Esses 256, que até é muito, tá? Geralmente as placas são até menos. Até pouco tempo atrás, todas as placas por padrão eram 32 megas só. Eu tô com 256 aqui, porque quando o processador da AMD eles deixam usar bastante, que é para poder você usar o próprio vídeo on-board. Nós temos o vídeo on-board, a rede on-board aqui embaixo e o som on-board. Eu não levei nenhum barramento de expansão em consideração nessa placa-mãe que eu fiz aqui, tá? Essa é uma placa-mãe que não precisa ter aqui barramentos de expansão. Que é o quê? O barramento da placa de vídeo, o barramento PCI, que você expande os recursos da sua máquina. Não, nós temos uma placa-mãe com tudo on-board, ou seja, placas que já vêm soldadas na placa-mãe. Como vocês podem ver, tudo é controlado pelo chipset. O chipset ponte norte ele é responsável pelo processador memória, e no caso da placa de vídeo também, mas não tem placa de vídeo aqui. Então ele é o responsável pela área de alto desempenho. Já o chipset ponte sul, ele é responsável pela área de baixo desempenho. Como vocês podem ver aqui, a BIOS, o som, a rede, o mouse deveria estar aqui também, né? Mas o espaço aqui não daria para colocar, então eu coloquei aqui no norte mesmo. Até porque quando não tem o sul, vem tudo no norte, vem tudo no chipset ponte norte. Aí vocês devem estar perguntando, mas existe uma diferença de qualidade da placa-mãe? Não, não existe. Existe uma necessidade quando você precisa ter mais de um chipset, né? Antigamente toda placa-mãe tinha, né? Depois eles otimizaram os trabalhos. Por exemplo, aqui nós temos uma placa-mãe com 2 chipsets, uma mais antiga inclusive, ó. Nós temos o chipset ponte norte aqui. Nós temos o chipset ponte norte, sempre mais próximo do socket do processador, e o chipset ponte sul aqui. Outra coisa que é comum ver é um dissipador maior no chipset ponte norte, porque ele esquenta mais. O chipset ponte sul às vezes nem recebe o dissipador de calor. E nós temos uma placa mais moderna aqui com um chipset só, que estaria aqui no lugar do sul, mas uma placa-mãe com chipset só não tem o sul. Todo chipset é ponte norte, né? Então tudo chega nesse chip aqui para fazer tudo. Isso não tem diferença de desempenho, apenas placas com mais barramentos, placas maiores, placas com mais recursos. Os fabricantes preferem auxílio para não esquentar muito o chipset ponte norte, eles oferecem um chipset ponte sul auxiliar do ponte norte. Então placas mais caras, com muitos barramentos, vocês vão ver ainda 2 chipsets. A memória RAM, um pedaço dela é perdido para vídeo, ou seja, os arquivos relacionados ao que está na tela, o que está aparecendo para você na tela, eles estão armazenados na memória RAM, na memória RAM principal. Inclusive o sinal de vídeo ele é passado direto da memória RAM. Para você eliminar isso daqui, só comprando uma placa de vídeo off-board, tá? Mas não se preocupe com o tamanho da memória que ele ocupa, porque são raros os casos que você, por exemplo, tem placa-mãe que deixa você pegar 2 GB de vídeo num computador com 4 GB. Olha só, você teria só 50% da memória para armazenar tudo, ou seja, ficaria entupida rapidamente. E para vídeo você teria aqui uma grande quantidade de espaço para arquivos de vídeo. Isso daqui seria um erro, né? Dá para perceber que isso seria um erro. A não ser que você colocasse mais 4 GB, ficassem com 8, para poder daí você colocar 2 GB para o vídeo.
Só que eu preciso lembrar que isso é feito em placas-mães para processador da AMD. Na Intel não é possível expandir tanto o vídeo como porque não é essa a finalidade do processador da Intel. Não é esse tipo de atenção que eles gostam de dar para computadores equipados com processadores da Intel, tá bom? Então você tem aqui um pedaço que dá sinal para o vídeo quando você não tem placa de vídeo off-board, quando você tem placa de vídeo on-board, tá? Tudo que você vê na tela está armazenado na memória, tá? Alguns dos arquivos são armazenados diretamente ali dentro do espaço da memória que eles são destinados. Deixa eu ordenar aqui rapidinho. Então os arquivos, muitos dos arquivos de vídeo vão ficar aqui nesse espaço reservado. E aí quando você pode expandir, você pode ter uma qualidade, até nos joguinhos mais simples, você pode ter uma qualidade melhor porque você expandiu a sua memória de vídeo. Não estou conseguindo pegar só a parte azul. Então se você pega aqui uma parte maior do vídeo, você consegue colocar mais arquivos aqui dentro, tendo aí um computador um pouquinho mais parrudo. E agora vamos falar alguma coisa dos defeitos que acontecem, né? Expliquei para vocês aqui como é que funciona, como é que o processador faz essa mistura. Outra coisa que eu preciso falar aqui é que depois, uma vez o arquivo estando na memória RAM, eles conversam direto com o processador. Só que é importante dizer que não é um arquivo que vai para o processador, tá? O processador, ele pega instruções. Por exemplo, você quer editar um texto. Você manda aqui é um arquivo de texto, você quer editar. Você dá 2 cliques nele, o sinal vem pelo mouse, do mouse vem para o chipset, do chipset vem para o processador, do processador volta ao chipset, do chipset vem para o HD. No HD, primeiro vai abrir o programa que abre aquele arquivo, ou seja, o programa ele vai ser copiado para a memória. Dentro desse programa é que você vai conseguir abrir o arquivo. E aí toda edição, aí você abriu o computador. Aí o que acontece? Quando você quer digitar uma palavra, tudo que você digita pelo teclado vem por aqui e chega no processador. O processador, ele envia o sinal para dentro do programa. O programa coloca as letras que você quer e quando você clica no botão salvar, o processador vai lá no arquivo original que está dentro do HD e faz a alteração. E o programa está ali ainda, ou seja, acabou a luz agora, você vai perder tudo que está aqui, ó. Tudo que está aqui você perde. Tudo que está dentro da memória você perde. Só que você fez a alteração no HD. E o HD não perde quando você está sem luz, quando o seu computador desliga repentinamente, né? Então é assim que funciona. Então, o que eu quis demonstrar com isso? Que você abre os arquivos na RAM, que é uma memória temporária, e tudo que está aberto aqui é temporário, tudo é temporário, o arquivo que você abriu, o programa que você abriu é tudo temporário, está tudo aqui por um breve tempo, até você fechar ou salvar, e as informações que você salvou, você vê que o arquivo ele não faz isso, tá? O arquivo, hora nenhuma, ele faz isso. Quando você salvou, ele vai ser encaminhado para dentro do HD dessa forma. E o processador ele influenciou nas alterações dos arquivos, mas nenhum arquivo passa aqui por dentro dele, né? O que ele faz é enviar sinais para serem alterados dentro da memória RAM. E quando você clica no salvar, o sinal ele vem da memória RAM para o processador e o processador altera esse arquivo no HD. Ele envia o código
e altera o arquivo no HD. Ele não abre arquivos, não fica ele não tem espaço de armazenamento de arquivos dentro dele. Ele simplesmente dá comandos para a memória RAM e para onde for. Por exemplo, você quer ouvir uma música, você vai dar 2 cliques naquela música para você ouvir. De novo, a informação vem pelo mouse, passa pelo chipset, chega na música que está no HD, executa a música na memória RAM. A música executando na memória RAM, ela envia códigos para o processador. O processador pega esses códigos e envia para o chipset, que envia para a placa de som. Chegando aqui na placa de som, esse sinal vai ser convertido para analógico, ou seja, em vez de ser uma onda, em vez de ser uma espécie de sinal quadrado, que é 880, né, 0 ou 1, 0 ou 1, e transforma aqui em ondas analógicas, que não tem mais 0 e 1, é simplesmente uma onda assim mesmo, com frequências diferentes. E aí essas frequências são interpretadas pelo alto-falante como a música que você está ouvindo. Então, tendo essa noção, a gente sabe onde os defeitos podem aparecer. Vamos voltar lá, desde o comecinho. Ligou o computador, não está dando nenhuma imagem? O problema pode ser na BIOS, pode ser no processador, pode ser na memória RAM ou pode ser no chipset. Ou seja, tem 2 chances de ser na placa-mãe, né? Porque chipset e BIOS estão na placa-mãe. Então tem 2 chances de ser o chipset. Se você tem uma memória só, tem uma chance de ser na memória e uma chance de ser no processador. Só que vamos dizer assim, a probabilidade de defeito ela é diferente em determinadas peças. Vamos lá. Um processador ele tem uma infraestrutura, uma arquitetura, um modo de fabricação que é alta tecnologia. Um processador mais fraquinho que seja, existe ali uma alta tecnologia para implementar, para fabricar aquela peça de fato. É difícil ver processador de defeito, não é impossível, né? Eu já tive problema com os 4 ou 5, mas isso aí em mais de 10 anos trabalhando, né? Você vê como é raro, como é difícil, mas já tive problemas com processador, mas nem se compara com a quantidade de memória ou placa-mãe ruim. Entre memória e placa-mãe, visualmente a placa-mãe ela é mais frágil. Por quê? Porque, como vocês podem ver, tem vários componentes na placa-mãe, vários. Ó, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse aqui, entre outros que eu não coloquei aqui. Porém, a memória e a placa-mãe elas têm uma disputa aí grande de quem dá defeito primeiro. Inclusive, memórias costumam dar defeito com maior facilidade. Isso por quê? Porque a fabricação aqui da memória, principalmente em relação a fabricante, existem muitos fabricantes. Existem memórias, inclusive, não vou nem dizer falsa, mas de marcas muito duvidosas. E processador, só quem fabrica processador são Intel e AMD e muito raramente outras que fabricam, mas não é nem para computador, né? Para computador é AMD e Intel. São essas duas fabricantes. Já de memória, não. Memória, nós temos uma grande quantidade de fabricantes. É Markvision, é Kingston, é Adata, é Corsair, tem fabricante, muito fabricante, que agora eu não lembro. Tem muito. Então, isso daí acaba fazendo com que a fabricação de uma memória seja uma coisa muito mais simples comparada a um processador. Ou seja, várias empresas conseguem fabricar chips de memória, né? Então não é uma coisa tão difícil assim, tão complexa assim como fabricar um processador. Então a gente tem uma grande, marcas boas de memória costumam dar defeito antes de tudo, né? As primeiras coisas que começam a dar defeito é memória. Memória também, ela tem um probleminha da memória, é que ela tem muitos bancos. E se um banco dá problema, banco são aquelas caixinhas pretinhas que vem na memória, aqueles quadradinhos pretinhos, né? Soldados. Aquilo ali, aquelas vezes, um banco daquele dá defeito, prejudica a memória inteira,
né? Então são vários componentes que nós temos na memória também. Isso faz com que memórias costumam dar defeito. E, né, por último, nós temos a placa-mãe, que também pode vir dar defeito no chipset, pode vir dar defeito na BIOS. Quando o problema é na placa-mãe, geralmente a gente não consegue descobrir qual o problema é exatamente, tá? Não dá para saber se o problema foi na BIOS, se o problema foi no chipset ponto sul, norte ou outro componente, tá? A gente, como técnico de computador, não consegue descobrir. Eu até vezes consigo, uma vez ou outra, porque eu sinto que tem um componente superaquecendo, que está queimando qualquer coisa que eu coloco a mão ali, eu coloco ali, queimo, por exemplo, eu coloco o dedo, queimo o dedo. Eu já sei que aquele componente está ruim, ou que algum outro componente está fazendo uma interferência absurda naquele ali, né? Então, às vezes, não é só tirar esse componente que está superaquecendo que resolve. Existe toda uma cadeia de informação. Mas a gente, como técnico de computador, o que a gente faz? Troca a placa-mãe. Troca por uma que tem o mesmo socket desse processador aqui. Tá? Socket é o encaixe do processador, só para relembrar. Então, se você liga o computador e o computador não aparece imagem nenhuma aqui, se o computador não aparece nenhuma imagem aqui, é porque o problema pode estar numa dessas três peças: a própria placa-mãe, a memória RAM ou o processador. Tá? Então, se você liga o computador e o computador não dá imagem, o problema pode ser numa das três. A placa-mãe ela conta com um recurso chamado speaker. Speaker é um alto-falantezinho que vem preso ou na placa-mãe ou no gabinete do computador, que dá sinais sonoros, fica apitando para te incomodar e dizer, ó, tem alguma coisa dando errado. Esse speaker ele é fundamental para ajudar a gente na manutenção, para a gente poder descobrir qual é o defeito desse computador. E aí, quando um speaker está apitando, pode ter diferentes tipos de apito para diferentes problemas. Mas, como a gente quase nunca está com o manual da placa-mãe para saber quantos apitos que tipo de problema que é, uma das primeiras coisas que a gente faz num computador desse é retirar a memória RAM, tirar essa memória RAM para limpar, né? A gente tira a memória RAM para limpar com o computador desligado, né? Coloca a memória RAM de volta e colocamos a memória RAM de volta, esperamos, ligamos o computador e esperamos que dê tudo certo. Se o apito continua, existe uma coisa que eu recomendo, né? Tira a memória e liga o computador sem memória nenhuma. Vê se o apito é o mesmo, se continua apitando. Se com memória apita e sem memória apita também, do mesmo jeito, muito provavelmente o problema não é a memória, tá? Essa é a primeira dica. Outra coisa que você pode fazer é tirar a memória desse barramento e colocá-la no segundo barramento, no barramento que tem logo aqui ao lado, no outro, ali, e depois ligar o computador, tá? Geralmente dá certo. Agora, se o computador fica mudo quando você liga, ele não dá nenhuma imagem aqui, ó, nenhuma imagem, não dá nenhuma imagem e não dá nenhum efeito sonoro. Você tira a memória e liga o computador sem memória. Se o resultado é o mesmo, é muito provável que o problema desse computador não é a memória, ou é a placa-mãe, ou é o processador. Como o processador é muito raro de dar problema, nós temos uma placa-mãe com defeito aqui. Tá? A segunda dica que eu vou dar, vou até listar aqui as primeiras dicas que eu tô fazendo. Vamos lá. O computador liga, mas não dá imagem. Primeiro, tirar a memória para limpar e colocar novamente com o computador desligado. Em segundo lugar, você vai trocar a memória de slot, passando para um segundo, terceiro, quarto slot, se tiverem mais de dois, né? Toda placa-mãe tem dois. Muito raramente você vai pegar a placa-mãe com um só, mas são aqueles computadores reduzidos, bem minimalistas, de caixa de supermercado, essas coisas.
ligar o computador sem memória e esperar uma reação diferente, né? Diferente de quê? Do computador com memória. O computador com memória e o computador sem memória, ligar o computador nesses dois modos, tem que dar uma reação diferente. Se a reação for idêntica com e sem, é porque nem na memória está chegando, o problema está na placa-mãe ou no processador. Essa dica que eu vou dar aqui agora pode ajudar a identificar um processador com defeito, né? Você vai retirar o cooler do processador, vai ligar o computador com o dedo em cima do processador e se ele esquentar muito ao ponto de queimar o seu dedo assim em menos de 10 segundos, se ficar muito quente ao ponto de ficar insuportável, não chega a queimar porque você vai sentir, vai tirar o dedo. Mas se ficar insuportável o calor em cima do processador em menos de 5 segundos, é porque aquele processador está com defeito, tá? Essa uma dica muito boa, pode ajudar a descobrir se um processador está com defeito ou não. Agora, se ele não esquenta, também não significa que ele está bom, mas já é mais uma ferramenta que a gente pode ter aí em mãos, que é a nossa própria mão. Agora, pessoal, uma coisa que eu não falei hora nenhuma aqui é a questão da fonte de alimentação. A fonte de alimentação é muito ruim quando ela não está entregando a carga que devida para os componentes. Isso faz a gente pensar que está tudo com defeito, né? Principalmente na próxima etapa que nós vamos chegar agora. Então, eu como já estou já estou com muitos pés atrás com relação à fonte de alimentação, uma das primeiras coisas que eu faço é trocar a fonte de alimentação, mas isso no laboratório é fácil, né? Em casa ou na casa de algum cliente, isso é mais complicado de se fazer, né? Inclusive, quando eu atendia as pessoas em casa, eu sempre estava com uma fonte nova comigo, andando comigo no carro, né? Porque quando desse problema na fonte, eu já vendia aquela fonte para o meu cliente. Mas a questão não era nem essa. É que quando eu estava com dificuldade de saber qual era o defeito do computador, eu já trocava logo a fonte para ter certeza de que o problema não é a fonte. Vamos entrar agora aqui na outra parte. Vamos dizer que você liga o computador e o computador não sai dessa tela. Ele fica travado nessa tela aqui. Como você pode ver, a BIOS, ela primeiro coloca o modelo da BIOS em cima, o processador embaixo, né? Às vezes a quantidade de memória, checando a memória, às vezes coloca a quantidade de memória, mas não coloca. Agora repara que ele reconhece USB devices, que são dispositivos, né? Keyboard, que é teclado, mic, microfone, não sei se é microfone aqui, não sei o que é esse mic aqui, não sei. Hub, Storage Device. Storage Device é o HD, tá? Device é dispositivo e Storage é armazenamento. Então, o dispositivo de armazenamento é o HD, 127 MB, ok, deve ser de memória RAM. Essa aqui é uma BIOS bem antiga, tá? Mas serve aqui para o nosso caso. Aí ele vai detectar o CD-ROM, como podemos observar aqui o CD-ROM. E por último, ele vai identificar esse aqui também é o CD-ROM, calma aí, cadê o HD? Aqui, ó, primeiro identificando o HD, IDE Hard Disk. Aqui é o modelo ST sempre Toshiba, e aqui é o código dele aqui. Às vezes a tela trava antes mesmo de aparecer isso daqui, fica travado na hora que ele fica travado nessa tela aqui, ó, identificando o hard disk primário, né? Dá uma travada aqui. Isso é um problema, e trava e não sai dessa tela, ou então demora muito nessa tela, isso é um defeito totalmente característico de HD, tá? O HD não está sendo reconhecido pela BIOS. Você vê que o processador, memória RAM e chipset estão ok, tanto é que está dando imagem, mas não sai dessa tela. Fica travado na hora de ler o HD. Uma coisa outra, agora nós vamos aqui uma dica em relação a HD. Vamos lá? Dificuldade para ler o disco rígido. E aí, nesse caso, o que você pode fazer aqui, inclusive, é uma segunda dica que eu dou, tentar ouvir o som do HD.
Por quê? Porque ele vai fazer um barulho estranho. Se o HD estiver fazendo muito barulho, você precisa chegar ao ouvido bem perto. E aí, se o HD estiver fazendo uns barulhos repetidos, uns estalos, alguma coisa assim, você pode ter certeza ali que o problema é HD. O que eu sugiro nesse caso? Troca o cabo de porta. Se puder trocar o cabo também, troca o cabo. Pega o cabo do gravador de DVD, pega um outro cabo SATA e coloca no computador. Muda a porta SATA do computador também, do HD e coisa e tal. Só para um encargo de consciência, mas geralmente quando isso acontece o HD vai para o lixo. Mas eu já vi isso ser um problema de cabo também, tá? Um cabo sujo, um cabo com mau contato, também pode dar esse tipo de problema. Agora, uma dica que eu vou dar aqui para vocês é leia o post. Por quê? Porque às vezes essa tela trava por falta de teclado. Aí vai estar dizendo keyboard no present, né? No presentes, ou seja, não tem um teclado nesse computador. Não é todo computador que implica com isso, mas alguns computadores sem teclado elas travam nessa tela. Outra coisa que faz essa tela travar se a bateria da placa-mãe acabou, aquela bateria CR2032, se ela acabar e a placa-mãe restaurar para os padrões de fábrica, vai dar um erro nessa tela dizendo que essa data/time, né, tempo e hora, data e hora, estão irregulares. E aí não vai adiantar, ele não vai prosseguir para o boot sozinho com esse erro na tela. Então vai fazer isso aqui travar também. Mas você precisa ler e saber o que está travando aqui. Se travou na hora de identificar o HD, você sabe que pode ser o HD. Se travou dizendo que está sem teclado, é porque precisa de um teclado nesse computador para ele avançar. E se está dando um problema em relação à data e hora, também vai dar uma mensagem aqui, né? Então, por via das dúvidas, travou aqui, não sabe o que fazer, aperta o F2 para entrar na BIOS. Chegou lá na BIOS, não precisa alterar nada. Aperta um F10 e Enter, que ele vai reiniciar salvando, e aí, depois se for data e hora, depois você resolve, né? Mas aqui ele dá algumas mensagenzinhas, sim, que podem ajudar no nosso diagnóstico, né? Então, nós temos aqui, agora, passando dessa tela travada aqui, nós vamos para a parte de carregamento de sistema operacional. Esse é mais simples. Tem questão, inclusive, na prova sobre isso. Se o Windows se não consegue dar boot no Windows, você vai precisar, muito provavelmente, vai precisar formatar o computador. Se durante a formatação do HD, ou até mesmo SSD, durante a formatação dá erro ali, é muito provável que esse HD SSD esteja com defeito. Eu sugiro que você troque sua mídia de instalação. Tenta instalar por um outro pendrive, tenta instalar por um outro DVD, para não correr o risco de condenar um HD sem ter provas. Mas se durante a formatação fica dando mensagem de erro e você não consegue prosseguir, você primeiro, na hora que você precisa fazer backup, digamos que você precisa fazer backup. Se nem o backup você está conseguindo fazer, muito provavelmente é o HD. Se vou formatar sem fazer backup porque não estou conseguindo fazer backup. Se você não conseguir formatar, é por causa do HD. Às vezes você até consegue formatar, o Windows até abre, mas pode estar com problema no HD. Tá? Existem defeitos mais complicados. Por exemplo, eu peguei um computador, onde eu formatava ele funcionava. Eu começava a instalar os programas básicos, como Word, Excel, PowerPoint, né, que é o pacote Office, conta como um só. Instalava o WinRAR. Na hora que eu ia instalar o Google Chrome, o computador reiniciava. E reiniciava, e aí eu fiz tudo isso que eu falei. Troquei a mídia de instalação, instalei por outro pendrive, blá blá blá. Formatei o computador de novo. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi instalar o Google Chrome. Instalei o Google Chrome, funcionou de boa. Instalei o WinRAR, funcionou de boa. Quando eu fui instalar o Office, reiniciava. Botei o computador para formatar pela terceira vez. Inverti a ordem. Quando eu fui, instalei primeiro o WinRAR, depois o Chrome. Quando eu fui instalar o Office, começou a dar a reiniciar da tela azul e reiniciar de novo. Nesse caso aí, eu não sabia o que fazer.
não tinha ferramenta em casa, levei o computador para o laboratório e troquei de memória. Botei uma outra memória RAM. No chute mesmo, eu não sabia qual é o problema do computador. Troquei de memória, consegui instalar todos os programas sem problema nenhum, voltei com a memória anterior e devolvi o computador. Falei, esse computador com a memória ruim, ele vai... Não que eu tivesse visto ele dando tela azul depois de tudo já instalado, mas eu tinha certeza que no uso do dia a dia do cliente ele ia reiniciar. Eu falei, ó, tem que trocar a memória. Se ficar reiniciando, você fala aí que eu troco a memória para você. Não deu outra, na outra semana eu fui lá e troquei a memória e aí o computador ficou bom, tudo resolvido. Bom, agora, em relação a defeitos de software, nós só falamos aqui até agora de defeito de hardware, né? Tudo problema de HD, problema de configuração de BIOS, problema de computador que liga, mas não dá vídeo. Ah, professor, você não está falando de computador que não liga. Gente, computador que não liga é a coisa mais fácil do mundo de resolver, tá? Computador que não liga é a fonte. Tá? Se você testou a fonte e a fonte está boa, é a placa-mãe que está em curto. Acabou. Não tem mais outra coisa que fazer, né? Computador que não liga é problema é deficiência de energia, seja ela vinda da fonte de energia, seja ela do conflito de energia dentro da placa-mãe, que é o curto-circuito. Não tem o que fazer. Se for a placa-mãe em curto, só trocando a placa-mãe. Se for a fonte queimada, só trocar a fonte. Computador, o que eu preciso dizer para vocês é que muita gente confunde computador que não liga com computador que não dá vídeo. Existe uma diferença absurda nesses dois casos. Só que todo mundo acha que computador que não dá vídeo é computador que não liga, né? Natural, a gente aprende a conviver com isso. Só que você só pode ajudar alguém, assim como eu só posso ajudar vocês, se vocês souberem se o computador liga ou não dá vídeo ou se ele não liga. Se não, eu não consigo nem começar a ajudar. Então, isso é muito importante. O computador não está dando... O computador não liga. Primeira coisa, olha na tomada, vê se ele está ligado na tomada. É bem isso mesmo, bem óbvio. Se o computador está ligado na tomada, vê se o estabilizador está bom. Se está tudo bom e o computador não liga, não dá sinal nenhum de vida, é a fonte de alimentação ou algum curto-circuito, certo? Então agora vamos passar para o problema de software, defeito de software. O defeito de software dependendo do caso, você vai ter que ralar muito para descobrir qual é o problema. Por que eu falo dependendo do caso? Porque se for um computador que você não pode formatar, porque aquele computador, não é que você não saiba fazer backup, vocês vão aprender a fazer backup. O problema não é o backup, o problema é as configurações, a maneira que aquele computador é configurado para atuar. Se você não souber como fazer aquele computador atuar daquele jeito, você não pode formatar. Vou dar um exemplo. Na fábrica de fios que eu trabalho, tem um computador servidor, aonde roda um programa que emite nota fiscal, só que esse programa ele roda dentro de uma máquina virtual rodando Linux dentro de um Windows Server. Cara, eu não posso formatar esse computador. Então, se ele der problema, eu tenho que consertar aquele problema sem formatar. Inclusive é isso que diferencia o bom técnico do formatador de computador. O formatador de computador, ele chega lá, formata e bota para resolver, não tem mistério. Se as peças estiverem boas, qualquer pessoa consegue botar esse computador para funcionar, até vendo uma videoaula no YouTube. O problema é resolver sem formatar. Para isso, hoje em dia tem até muito vídeo ajudando, né? Hoje em dia é muito mais fácil, mas vocês vão ter que ler fóruns também. Não só ver vídeos, mas ler fóruns, de repente ver vídeo e ler os comentários do vídeo, né? Isso eu faço muito para ver se alguém tem ali um problema parecido com o meu, e se alguém está conseguindo resolver. Às vezes leva horas só lendo e vendo o vídeo para tentar resolver um problema. Essa é a pior de longe, é a pior parte. Agora, se o computador está apresentando defeito e você pode formatar, não é um computador de loja, não é um computador de fábrica, não é um computador de oficina, não é um computador de trabalho, assim, né, com um trabalho bem específico. Se é um computador que você pode formatar, não perca tempo tentando resolver o problema, não. Formata, que aí fica logo um trabalho do zero, fica tudo direitinho.
do jeito que você gosta de fazer, deixar o computador funcionando, né? E bola para frente. Agora, se é um computador que você não pode formatar, vai ter que estudar, tá? E se você quer ser um técnico de informática, você não tem para onde correr, vai ter que estar sempre lendo, vai ter que estar sempre estudando, inclusive em relação a peças novas, novas tecnologias que surgem, como por exemplo tem memória Optane, que eu nem trato no curso, porque não é uma coisa de necessidade, pelo menos não agora. Existem tecnologias que a gente precisa esperar para ver se vai vingar, gente. Por exemplo, para que eu vou ficar ensinando vocês o que é porta FireWire, que é a concorrente da porta USB? Porta FireWire não vem mais, ela já perdeu para USB há muito tempo. Lembra do HDVD? O HDVD era, vocês nem lembram, nem ouviram falar. O HDVD era o concorrente do Blu-ray. Blu-ray, vocês sabem o que é, HDVD. Não, então para que eu vou ensinar uma tecnologia que a gente nem sabe se ela vai vingar ainda, né? O SSD mesmo, o SSD lá atrás, eu nem tocava no assunto só se algum aluno perguntasse. Hoje em dia, eu quase que estou substituindo a aula de HD por SSD. Né? Eu tenho que incluir a aula de SSD no curso, porque é uma tecnologia que chegou para ficar. Então, tem que estar sempre estudando, tem que estar sempre de olho nas novas tecnologias. E isso assusta. Quando as pessoas falavam isso para mim, isso me assustava. Mas não precisa ficar assustado porque é uma coisa natural. Você só precisa ficar atento e trabalhando na área. Que eu digo trabalhando é fazendo alguma coisa. Tem muita gente que faz o curso comigo e passa um ano, vem trazer o computador para formatar porque não lembra de nada que fez no curso. Sim, tem que praticar. Se não praticar, não vai aprender. Eu também fui aluno do curso da Microlins, eu também fazia aula e com tudo que eu aprendia, eu ia para casa aprender mais sobre aquilo. Mesmo sem internet, eu abria o meu gabinete e olhava, então meu computador tem isso que o professor falou, meu computador não tem isso que o professor falou. Pô, e isso aqui, o que será que é isso aqui no meu computador? Vou anotar para levar para o meu professor. Chegava lá no curso e perguntava, professor, o que é isso aqui? Que eu nunca vi nos computadores aqui do curso. Então, né, tem que ter esse interesse tem que existir. Você tendo interesse, você corre atrás da informação, ou muitas vezes a informação chega até você mesmo sem você ficar correndo atrás nessa rede, e muita informação chega pra gente de mão beijada. Beleza? Então essa é a aula de hoje. Até a próxima.